extremamente forte, à prova de balas e disponível para negócio. Este pessoal é Luke Cage, o herói de aluguel. Porém aqui, no episódio de Resenhando Histórias, veremos uma versão mais adulta, mais crua, mais realista, por que não dizer, tá bom? Hoje será dia disso aqui, ó, Cage, na época da Marvel Max. Bora lá! E aí pessoal, espero que vocês estejam bem, tenham gostado aí das nossas resenhas complementares, né? Banner foi semana passada, agora o Quebra-Galho faz com o Cage aqui, né? Pra fazer o parzinho bonitinho. Parcerias estão sendo aos domingos e, né, o segundo raciocínio, digamos assim, foi agora o Azarello com o Corpo. A gente vai estar encerrando hoje, né? Domingo passado, aliás, quarta passada foi o Banner e agora nesta quarta foi, né, pra vocês o Cage, tá bom? Não vão perder tempo, tá bom? Capa, bem legal, né? Aproveitaram os dizeres aqui, assim como no Banner, né? Não resolveram fazer cagada, porque essa é da Marvel Vintage, o que, né, se você parar pra ver, 20 e poucos anos já tá sendo vintage, um absurdo, né? Mas eu acho que é porque não tava tendo uma outra forma de encaixar em algum selo, né? À frente pra vocês, lombadinha, né? Como vocês podem ver, a cagada que a Panini fez. O símbolozinho aqui dessa edição é uma correntezinha, né? Aqui os nomes e tal. Contra a capa, tá? Aqui compilando o Cage da série 2002, 1-5 em 128 páginas. Roteiro do Brian Azzarello, arte do Richard Corbin. E eu não sei se são todas as cores ou ajudando na complementação, né? Uma outra coisa, ou um quebra-galho nas cores do José Villarrubia, ou Villarrubia, cada um fala de um jeito, né? Aqui os sobrenomes, pelo menos para vocês aqui. Edição de capa dura, recheio em couché. Então, do que fala a história? De início ali nós temos o Cage, né? O Luke Cage, numa boate. Bem estereotipada, né? Isso aí, eu não sei se é porque que o povo briga porque o Brian Azzarello é branco, ou se é o estereótipo das paradas urbanas dos anos 2000 e pouco, né? Gangsta rap, esse tipo de coisa nesse sentido. Mas ali tá o Luke Cage de boassa, escutando a musiquinha, toquinha, óculos vermelhos, né? Escuro e tal. E ele tá de boa, vendo uma moça dançar. É uma bobagem, né? Tem até uma explicação na história, mas é meio aleatório, né? Parece aqueles caras... Sigma, Shed, eu lembro de teve até uma época do pessoal meio que zoar, né, comer virado pra parede, não sei o que, porque era coisa de macho alfa, não sei o que, bobagens à parte. Ele tá olhando assim pelo reflexo do espelho da boate com a moça dançando meio que do lado. Ele consegue ver tanto quem entra quanto a moça pelo reflexo, né, dançando e tal. E aí chega uma senhora, uma moça muito humilde, muito simples, pergunta, né, se ele é o Luke Cage. Ele, seco que nem um cavalo, né, fala, depende de quem tá procurando, e dá umas respostas meio atravessadas, né, porque ele é o, né, o Yo, o mando vida louca, que até de certa forma realmente eu concordo, é um tanto estereotipado essa versão dele, sabe, mas eu não sei se isso é uma forma proposital ou se o próprio Azzarello foi largando mão, porque no passar das páginas ele vai meio que largando mão disso, né, enche um pouco um saco, e depois a gente vai vendo que ele tem coração e tal, né, mas acho que isso é mais uma espécie de barreira para afugentar curiosos, alguma coisa nesse sentido. Posso estar falando merda, tá? E aí, depois de conversar um pouquinho, ela vê ele que realmente é o Luke Cage, ela começa a contar a história dela. Eu não lembro o nome dela propriamente, mas a garotinha é chamada, né, a filha dessa senhora, é chamada de Hope Dickens, né, esperança mesmo, Hope Dickens, e infelizmente, né, ela foi churrascada por conta de uma bala perdida. E ao conversar ali, e na forma como ela mesma vai se expressando, e o próprio Luke já vai perguntando, né, primeiro ele pergunta se ela tem dinheiro, né, brincando, extremamente dinheirista, extremamente interesseiro, porque ele é o herói de aluguel, né, essas bobagens assim. Ele junta Lé com Cré e, baseado em algumas informações dela e algumas coisas que estavam correndo já à boca miúda na época, né, ele até já vai ouvir falar disso, ouvir falar daquilo, ele na própria consciência, ele já começa a juntar algumas pecinhas. E aparentemente envolvem guerras de gangues, e também coisas envolvendo domínios territoriais, mas não só aquele negócio de região onde se vende droga, mas também uma parada mais, digamos assim, crimes de colarinho branco, pois mais pra frente vão se descobrir que envolvem também centros habitacionais, contratos, coisas com construtora, lembra até um pouco as coisas aqui do Brasil. E ela conversa com ele, tenta convencer, pede, mostra o dinheiro, ele fala que é pouco, aí explica, não, esse, sei lá, foi meu seguro-desemprego, mas o dinheiro que eu tava guardando pra faculdade dela e mais não sei o que. Um envelopinho assim com dinheiro. E também por conta de uns flashbacks que ele tem, né, baseado nessa versão, eu não sei ao certo se ele vale dentro da cronologia normal, porque tem coisas da Marvel Max que valiam na cronologia regular do personagem, outras não, eu realmente não sei, tá, fico devendo aí, beleza? E aí, nessa versão ele tem uns flashbacks de umas cagadas que aconteceram na juventude dele, e ele se compadece, né, toca o coração dele, ele pega, né, entre essas a mixaria, mas é um dinheiro até razoável, né,
no padrão deles ali, né, de vida, e ele pega essa grana e já começa, né, a começar a investigar. E aí a gente começa a perceber, né, tipo, será que foi um acaso, né, a gente começa a se indagar, melhor dizendo, será que foi um acaso, por algum motivo absurdo mandaram passar a coitadinha da Hope, ou seria tudo uma grande maquinação, não propriamente mirando nela, né, mas uma forma assim, vamos passar vários inocentes para dispersar a atenção, para daí fazermos o que quisermos, né, tipo, o pessoal vai estar preocupado com as várias churrascadas aleatórias, enquanto a gente pode agir no sigilo, na surdina e fazer o que a gente quer, né, como eu brinquei, crime de colarinho branco, bagulho de contrato fraudulento, tráfico de droga, essa palavra eu acho que eu não posso falar, mas aquele lance envolvendo corpos, né, moças que dão umas paradinhas aí em troca de dinheiro e várias outras contravenções, sejam elas leves ou pesadas. Nesta reimaginação, né, assim como foi no Banner, né, a versão do Azzarello, do Luke Cage no caso, a gente aqui tem direito a, digamos, novas perspectivas sobre o personagem. Eu não tenho muita bagagem do personagem, é praticamente isso aqui e uma outra coisinha no máximo que eu sei de história, como por exemplo, ele aparece na série do Elias, ele é casado com a Jessica Jones, os dois têm filho, né, a menininha, eu não vou lembrar, acho que é Danny, né, por conta em homenagem ao Daniel Rand, que é o Punho de Ferro, que é brother do Luke e tal, né? Acho que também é padrinho e tio de consideração da menininha, se não me engano é isso. E assim, minha bagagem dele é muito pouca, então pra falar assim, não, baseado no Luke mais antigão, tem essa e essa diferença, tem essa descaracterização, eu não vou ter essa autoridade pra falar, tá? Já peço perdão aí pra vocês. Mas baseado nessa versão do que eu li, do que eu sei, né? Principalmente ali que não tô falando, baseado na cultura do rap dos anos 2000 e pouco, essas coisas assim, que é um negócio que, não vou dizer que eu convivi, porque eu era muito novo, mas eu peguei o rescaldo, certas sequelas, né, da cultura gangsta, vamos falar assim, né, que eu era moleque, escutava os lugares, as músicas da época e tal, né, tem o Eminem, tem o 50 Cent, tem vários outros, se bem que o Eminem não é tão gangsta propriamente, né, é mais uma outra vertente, principalmente o Slim Shady e outras coisinhas assim, mas é bem a cara dos anos 2000, isso que eu quero dizer, né, vamos brincar, o negão, presença, estereotipado, fortão, e neste caso, não vou dizer porra louca, mas ele consegue ter o que ele quer, vamos dizer assim, né? E aí ele vai investigar as gangues, vai atrás de outros caras, ele topa com italianos, o pessoal dos próprios afros, né? Então, tipo, tem a máfia dos caras afros, tem a máfia dos italianos, tem um outro cara diferente. Eu não lembro, eu acho que aparece, por exemplo, o cara de martelo, aparece o lápide, né? E um lápide feio que Nossa Senhora, mas isso é por conta do traço do Corbin, né? É a característica do traço dele, né? O cara desbotado, esquisito. Não é, por exemplo, aquele lápide, acho que do desenho do Homem-Aranha, que ele é aquele que tem a pintinha na cara, que ele é grandão, ele tem um vozeirão, ele é o cabelinho arrumadinho. Ele é bem mais jogado, assim, bem mais esculhambado, sabe? Ele tem aquele cabelinho assim, como se fosse do Snoop Dogg, do Ludacris, bem antigão. E ele manda ali também, então cada um tá mandando no seu pedacinho, né? E aí, nessas investigações, para tentar resolver o lance da Hope Dickens, ele começa também a maquinar, digamos, seus próprios interesses envolvendo as gangues. Então ele faz um pouquinho de lá, faz um pouquinho de cá, tem hora que ele monta um quebra-pau, ele sai de perto, aí as gangues começam a se enfrentar, né? Então da mesma forma que ele também consegue correr atrás do dele nesse quesito de descobrir, né, tentar descobrir o que é, ele faz como se fosse o justiceiro também, né? Ele põe os caras pra brigar e o que sobrar, sobrou, melhor pra mim. Essa obra é bem fruto de seu tempo, né? Como eu dizia, o lance do rap, as roupas, a forma dos personagens ali, principalmente os afro-americanos, se comportarem, trocarem ideia e tal, né? Claro que a gente teria uma noção melhor se lesse em inglês, mas aqui a tradução me pareceu bem aproximada até do padrão do brasileiro, né? Tipo, velho, mano, não sei o que, umas coisinhas assim. Não só por isso, mas também pelo próprio estilo característico do Corbin, né? Aqui ele tá jogando solto pra caramba, porque a Marvel Max deve ter dado uma certa liberdade pra ele também. Então é desgraceira, tem peitinho, tem homem bombado, que aí favoreceria mais o lado do Richard Corbin, né? Então tem umas coisas mais pesadas, vamos dizer assim, né? Tem sangue por conta dos tiroteios, tem uma questão até de uma certa nudez, né? É bacana assim porque dá uma variada, né? Querendo ou não, mesmo sendo um negócio, não diria gratuito, jogado na cara,
mas é bom assim mudar um pouco os ares, né? Como eu disse, mesmo sendo uma certa forma um bagulho estereotipado dos anos 2000 e pouco, não sei o que, ainda assim é um produto legal de se consumir, é uma obra legal de se ler, porque além de todo esse entorno que eu tô tentando falar para vocês, ela per si tem uma qualidade, você consegue tirar digamos assim, uma mensagem, uma reflexãozinha, por menor que seja. E ainda sobre o roteiro, né, falando brevemente para vocês, temos piadas de humor mais pesado, esse lance da violência mais gráfica, um monte de palavrão, que é uma parada que me agrada, eu acho legal, né? Porque aqui eu tô falando, pô, o lugar, eu não lembro direitinho, né? Mas acho que é o Harlem, né? Que nem na série da Netflix. Então vamos supor, é no Brooklyn, é no Harlem, é não sei o que, é uns caras metidos com crime, é uns caras casca grossa, ou pelo menos pessoas mais, digamos, truculentas, né? Um pessoal mais barra pesada, o cara vai falar, voz me ensina não sei o que, não, vai mandar pra caixa prego, tomar onde o sol não bate, etc, né? Então assim, mesmo que sou extremamente grosseiro e dependendo para alguns, né, assim como tem pessoas que falam que não gostam de cinema brasileiro porque tem muito palavrão, apesar de que, né, a cada 2 As realmente nós falamos bastante palavrão, exceto um ou outro ambiente, ou uma pessoa assim ou outra propriamente, né? Claro que nós não somos um povo de boca suja por natureza, mas a gente também, quando precisa, não se segura muito na hora de xingar, porque é gostoso falar um palavrão de boca cheia, principalmente quando você tá bravo e tal. Então tem esse lance da crueza, esse lance de ter alguns temas mais pesados, envolve o lance da violência urbana, como eu brinquei que é um negócio com azarela e deita e rola toda hora, né? E aí também tem o Luke Cage bombadão, uma outra moça com os peitinhos de fora, uma bundinha aqui ou ali, né? Que aí também agrada o próprio Richard Corbin. Falando brevemente da arte do Corbin, né, também tem um pouco dos comentários lá no banner, aqui ela tá mais refinada, talvez porque tem um pouco mais de edições, ou deixou ele fazer com um pouco mais de sossego, né, menos pressa, vamos dizer assim, né, menos correria para entregar, não sei, ou talvez ele estivesse mais inspirado, ou se empenhou mais para desenhar, já que o José Villarrubia ajudou nas cores. Aqui nós temos um maior esmero, um maior detalhamento que no banner, e também alguns efeitos de fumaça, uns detalhamentos no cenário, né, porque, por exemplo, no banner era deserto, era montanha, aqui não, é cidade, tem prédios, população, restaurantes, ele consegue fazer, né, o Richard Corbin consegue pôr uma boa climatização, ambientação, né? Um bom clima ali pra gente poder absorver a narrativa, ficar no clima ali, desfrutar da história, né? E uma outra coisa a mais que ele consegue inserir no que foi na medida do possível, já que o José Villarrubia deu ali uma força, né? Quebrou um galho nas cores também. E infelizmente isso marca o fim da parceria dos caras, né? Infelizmente. Que, assim, é uma parada diferente, né? A gente consegue ter uma noção, assim como foi, sei lá, guardar as suas devidas proporções, claro, o Stan Lee com o Moebius, né, caras tão díspares, porque o Brazzarello, por exemplo, é o cara do urbano, ele é o cara da desgraceira, o Richard Corbin é que nem eu brinquei, ele é o cara da fantasia, ele é o cara das gostosas, ele é o cara dos monstros, o cara do terror, então, né, é legal ver o choque, dependendo, e muitas das vezes, se bem, digamos, azeitado, bem tocado ali o projeto, a gente consegue ter um produto bem diferente. Um outro, assim, que eu lembro, mas é que eu nunca li, eu acho que é um mangá, ou uma BD, né? Depende da forma como você vê. Acho que chama Icarus, ou Ícaro, que é do Moebius, né? Jean Giraud, com o Jiro Taniguchi. Então, assim, é um puta absurdo, um negócio diferente pra caramba. Só que eu acho que esse Ícaro, por exemplo, não terminou, infelizmente. Não sei se foi 2 volumes, 2 capítulos, enfim. E, pessoal, é bacana, né? Como eu dizia, é um caldo narrativo, um produto aí que a gente vê. Infelizmente, terminou, né? Se não me engano, primeiro de tudo, foi aquele primeiro arco do Hellblazer com o Azarello, aí o primeiro na Marvel propriamente foi o Banner e o Cage agora. Do que eu lembro por fora falando assim, o Brazzarello faz até hoje, tá vivo e tal, né? Ele publicou algumas coisas, se não me engano, na Distillery, acho que é Blood Brother Mother, um trem assim, que é um faroeste que ele e o Eduardo Risso tá desenhando, não sei se acabou e tal, mas, por exemplo, o Richard Corbin, eu não lembro se foi depois, se foi ao mesmo tempo também, né, porque aí é meio complicado de puxar de cabeça, mas tem, por exemplo, a edição do Corbin no solo, DC solo, que já foi resenhado aqui pra vocês, põe aí nos links depois se vocês quiserem assistir, beleza? Mas é legal ver, no caso do Corbin, como ele trata os personagens que são tão caros, né, caros no sentido de queridos, carinhosos, né, bem-quistos pelo mainstream. Então, eu sinto falta de iniciativas como o próprio Solo, e Deus ajude, né, por exemplo, igual a DC agora retomou a Vertigo, quem sabe, né, eu espero do fundo do coração que a Marvel retome a Marvel Max. Só que do jeito que a Disney é chata pra caralho com essas coisas, eu acho muito improvável, né. Pelo menos republicam histórias antigas, mas é muito
muito me esquentaria o coração, né? Muito me felicitaria, vamos dizer assim, né? Ficaria muito alegre se eu visse a retomada do selo Max propriamente. Porque é uma coisinha de Marvel Knights, agora esses Justiceiro Red Band, né? Que é negócio da tarja vermelha, o Missão Fury que teve agora também, que é Garfienes com Jason Burrows, mas é quase que um remix do Nick Fury da Marvel Max que ele fez lá atrás. São coisas que servem para dar um gostinho, mas não é aquele negoção. E eu gostaria do fundo do coração mesmo que a Marvel Max voltasse com tudo. Com reprints, retomadas de histórias, novas séries, né? Não sei como é que vai ser, porque ainda vai demorar um pouco para sair, mas conseguiram trazer o Azarello para fazer um novo arco dos 100 balas. Por que não trazer gente graúda pra Marvel novamente? E por último eu queria deixar um negocinho que até pus na resenha original, né? Esse quadrinho, talvez junto do Banner, mas principalmente esse Cage aqui, né, que é o que o pessoal mais lembra também com bastante carinho, por conta que, se não me engano, também foi publicado na Marvel Max, né, a mensal Marvel Max, que é um mix bastante pungente, assim, potente, que o pessoal gostava bastante também, igual a mensal Vertigo, por exemplo, também. Eu pus no texto original que essa obra foi um grande alerta, um grande aviso, tanto para os editores, né, principalmente da Marvel, vamos supor, mas também ao público, que, digamos assim, não tem personagem ruim propriamente. O que importa é você botar uma boa equipe criativa, né? Ainda tem lenha para queimar, ainda tem boas ideias para serem postas em prática, boas histórias para serem contadas. O que você precisa fazer muitas das vezes é deixar correr. Claro que não demais também, né? Senão vira uma bagunça. Mas de vez em quando, até hoje, por exemplo, falta esse quê de experimentalismo. Eu não digo isso com áreas de culto, um negócio muito intelectualizado, que nem o pessoal brinca, mas é que nem eu falo muito zoando assim, é esse fogo no rabo, é essa vontade de experimentar, esse negócio de tentar, sabe? Igual, por exemplo, todo mundo fala aí, né, que, entre aspas, a Image é a nova Vertigo, por conta disso também. Deixa os caras correr solto, brincar, fazer as histórias. Claro que pode, né, resultar numa outra decepção e uma outra tristeza, mas pelo menos tenta, traz algo novo, reinventa um gênero, traz uma nova perspectiva. No máximo dos máximos também faz um spin-off, alguma coisa, mas é aquele lance de tentar requentar, ressuscitar um gênero. Eu falo, no caso, os cómics americanos, não todo mesmo, vou ser covarde aqui, mas parar de chutar cachorro morto e tentar trazer coisa nova, novas ideias, novos conceitos, outros tipos de narrativas, por que não dizer. Um exemplo próximo disso talvez fosse o Ultimate X-Men, feito pela Pete Momoko, que falam que é legal, principalmente na questão do design. Eu não li, mas quando eu vi aquilo eu fiquei muito feliz, que eu falei, pô, estão tentando, é pouco, mas já vale alguma coisa. Só que toda vez que tentam, já cortam barato. Outro exemplo disso é o Ultimate, né, o novo universo Ultimate, que já vai ser picotado, já vai ser, digamos, cancelado, travado, eu não sei como é que ainda tá a situação. E é isso, pessoal. O que importa é tentar, principalmente com nomes deste calibre, né? Também não é para tentar com qualquer porcaria, mas quando você vê que tem uma boa ideia e uma boa equipe criativa, por que não fazer, né? Só que o pessoal da Marvel e da DC, né, no caso seria Warner e Disney, estão mais preocupado em ficar fazendo bonequinho e, né, saturando aí 300 vezes o mesmo subgênero de filme de super-herói ou alguma coisa, né? Por isso que de vez em quando tem uma coisa ou outra que sai muito, muito fora do padrão, o pessoal vibra. E de vez em quando até o que é mais do mesmo, o pessoal fica feliz pra caramba, porque jogaram no seguro, mas pelo menos agradou. Só que jogar muito no seguro também pode acabar caindo numa saturação, num ostracismo desgraçado, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado, tá? Me desculpa o tamanho do vídeo, qualquer coisa. Não esqueça de participar aí do nosso correio multiversal, R$10 por pergunta, mas se quiser mandar qualquer outro valor, não tem problema, né? Doe o que seu coração permitir, o que sua condição lhe permitir, obviamente. Se tiver na Amazon, compre aí, tá? O link da Amazon vai estar aí da edição do Cage, do Marvel Vintage. Eu não sei se tem no nosso canal de vendas, tá? Pesquisem lá depois. E eu acho que é tudo. Fiquem com as artes aí, beleza? E nos vemos na próxima resenha, live, quem sabe vendas por aí também, tá bom? Beijo, um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.